Hoje você vai entender o passo a passo para o seu time comercial fechar vendas mais caras, vendas que vão colocar mais dinheiro no seu bolso. Estamos aqui hoje com Eduardo Moura, ele que é especialista em vendas aqui na Revenue Lab, onde ao longo dos anos já trabalhou com diversos modelos de vendas e hoje ele vai trazer de maneira específica todo esse aprendizado que ele teve na sua jornada para conseguir construir um passo a passo para que você, gerente comercial, vendedor, comece a aplicar hoje mesmo no seu negócio e comece a gerar mais vendas. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa, vamos nessa, meu grande camarada e sócio Matheus. Esse tema a gente selecionou a dedo ali justamente porque é uma das coisas que você pode fazer tudo certo, né? Você pode gerar demanda bem, você pode ter um financeiro azeitado, mas se não tiver caixa pingando todo mês, você não vai conseguir lucrar bem, você não vai conseguir crescer a sua empresa. Então, se tem uma das coisas que eu mais prezo, e a gente vê isso com os clientes aqui nossos também, algumas mudanças que a gente faz, às vezes, no processo comercial, no roteiro de vendas, um ou outro item ali, mesmo com a mesma demanda, né? A gente já consegue saltar ali faturamento de maneira muito, muito rápida. Isso é um negócio muito louco. Mas é isso, espero que a gente consiga cumprir esse desafio, que esse é aquele episódio de anotar com papel e caneta na mão, porque a gente vai abrir realmente ali o que a gente faz e o que outras empresas, principalmente quem vende com reunião de vendas, faz dentro do que a gente tem de contexto aqui. Total, cara, até pegando esse gancho seu, é muito engraçado que algumas empresas chegam para a gente, preciso de mais demanda para vender mais. Só que a gente vai fazer um diagnóstico, o processo comercial é horrível, né, cara? Na verdade, inexistente. Então, até para começar com esse tema, cara, assim, vamos começar de maneira mais aberta, mais ampla, mais holística ali. Cara, é muito complexo você montar esses passos a passos. São quantos passos aí para que você vê hoje dentro de uma reunião comercial, né? Não vamos colocar a geração de demanda, isso a gente já falou em outros episódios aqui também, né? Mas assim, cara, vamos começar a dissecar um processo comercial. Na sua visão, cara, ao longo desses anos, o que para você é essencial ter na jornada num processo comercial? Cara, quando a gente fala tem o processo comercial e tem a reunião de vendas, né? Reunião de vendas é um passo dentro do processo comercial. Olhando para ele de maneira mais geral, não tem como. Quando a gente tem um processo comercial azeitado, a gente precisa ter encaixado pessoa, a gente precisa ter ali as etapas que a gente vai completar com aquela jornada do lead e, por fim, a gente precisa ter também tecnologia para a gente conseguir executar esses processos, né? Dentro disso, o que é essencial você ter é pensar na jornada do seu cliente mesmo. E o que é jornada, tá? Desde quando ele não tem o problema ainda, ou quando ele vai descobrir esse problema, e qual que é a jornada ideal, entre aspas, que ele vai passar ao longo do ciclo dele ali, até ele se tornar um cliente seu. Então vamos pegar aqui um caso de quem vende isso daqui personalizado, né? Então, uma garrafinha de café, que é o item que está aqui na minha mesa. Isso aqui é chá, porventura, tá? Então, basicamente, quando faz personalizado para outras lojas venderem, qual que é o item que ele vai ter? O primeiro passo é que um supermercado, um Big da vida, né? Uma empresa de decoração de casa, qualquer coisa assim, de itens para casa, ela vai ter a necessidade de ter esse produto, esse SKU dentro da loja. Então, esse é o primeiro passo. Daí, o segundo passo é cotar com o fornecedor. O terceiro passo é conhecer o material, ver alguns desses materiais. Quarto passo é ver a adesão disso do mercado, se o público consumidor vai comprar. Depois tem uma proposta e aí fechar. Então, de maneira muito rápida, essa parte do processo comercial, na minha visão, tá? Você pode pegar várias definições aí que qualquer um de vocês possam ver. Eu tô falando aqui do dia a dia, né? Do campo de batalha. É basicamente a jornada que seu cliente vai passar entre não te conhecer até comprar seu produto. Transforma isso em algumas etapas de, poxa, você entender os problemas que ele tem, apresentar a sua solução, mostrar um orçamento e fechar. Empresas vão variar muito meio desse caminho, questões mais técnicas, se é um produto muito técnico, sei lá, uma solução técnica de manutenção de elevador. Poxa, você vai ter a visita de um técnico presencial, isso varia. Você está vendendo software, às vezes é mais baratinho, você não precisa visitar o cliente, às vezes nem precisa do time comercial, mas o seu cliente vai passar por algumas dessas etapas antes de comprar alguma coisa. Como a gente fala bastante ali com quem tem ticket médio de R$1.000, R$2.000, R$3.000, naturalmente você vai começar a particionar isso em algumas etapas diferentes.
atrair o lead, né? Igual você falou, já passando dessa etapa, qual é a jornada que ele vai ter? Passa pelo vendedor, daí depois, dentro do vendedor, ele descobre os problemas ou a necessidade daquele cliente, vai de fato para a solução até o fechamento. Em resumo geral, sem complicar demais a historinha, eu iria para esse lado ao pensar em processo comercial de maneira mais geral. Tem como complicar? Claro que tem. Então, poxa, quais são as ferramentas que você vai utilizar nesse processo comercial? Qual que é o roteiro que você vai fazer em cada uma dessas etapas? O que é importante ter? O que é importante não ter? Mas tornando história longa em curta e o simples para quem está ouvindo a gente já sair executando, que é a ambição desse nosso papo, cara, pensa na jornada que seu cliente tem desde antes de te conhecer até ele comprar o teu produto. Transforma isso escrito mesmo em algumas etapas que você tem mais ou menos o seu processo comercial já. Boa, bom, galera, acho que esse é um dos primeiros insights e você não faz isso só uma vez, né? Você faz isso de forma constante porque a jornada do seu cliente pode mudar. E tem um lance também, cara, que é o seguinte, tem gente que fala assim, não sei se você já ouviu muito, não, eu não tenho processo comercial. Tem sim, todo mundo tem. Às vezes é que um vendedor faz um processo diferente do outro, ou você faz um processo aí que muda de cliente para cliente, mas todo mundo tem um processo comercial. Você pode não conhecer ele, né? Mas toda empresa que vende alguma coisa já tem um processo comercial, ele pode ser ruim. Se o seu vendedor ele não segue um processo da sua empresa, ele segue um processo dele próprio, né, cara? Isso aí boa, é natural. Exato. E aí você não vai conseguir replicar todas essas coisas. Mas até retomando, cara, o que você falou, eu acho que essa parte da fundação, de você literalmente escrever ali, fazer uma lista de, cara, qualquer etapa do meu cliente, qualquer etapa que ele tem, até desde o momento que ele se conscientiza do problema, até o momento que ele, de fato, faz o pagamento ali, ou assina um contrato, é muito importante você ter esse listado, porque eu acho que é a ferramenta que mais vai te dar ideias para você conseguir ter um processo diferente da sua concorrência, um processo mais efetivo, que vai encantar emocionalmente e vai entregar mais valor ali dentro desse processo de vendas. Então, cara, eu acho que isso daqui já é muito valioso, sabe, do pessoal sair hoje aqui e já começar a aplicar isso, né? E aí, pelo que eu entendi, então, existe o processo comercial que é o todo e uma parte desse processo é a reunião. Bora aprofundar um pouco mais nessa reunião de vendas, cara, que eu acho que até pelo que a gente está vivendo, né, hoje dentro da nossa empresa, é muito legal compartilhar com a galera. Edu, quais são as principais partes de uma reunião? Na verdade, deixa eu até melhorar essa pergunta. O que você acha que não pode faltar numa reunião de venda, cara? Cara, tem tanta coisa. Se você está falando de um ticket médio maior, o que não pode faltar é um bom diagnóstico, tá? Então, assim, diagnóstico, todo mundo fala isso, desde que o mundo é mundo ali, desde 2018, 17, 16, receita previsível, problema primeiro, não sei o que, etc. Beleza, isso aí a gente sabe. Só que qual que é a grande questão aqui, tá? O diagnóstico especificamente é uma das partes mais importantes que a gente tem numa reunião de vendas, numa reunião comercial, e é a parte mais negligenciada pelo time comercial, tá? Até aprofundando nessa temática aqui, e aí se quiser levar para outro lado depois, tranquilo, mas o que eu já passei, eu já experienciei com vendedores e eu mesmo, tá? Qual que é a parte mais tranquila de fazer quando você está numa reunião de vendas? O Matheus, me responde aí. Você está com um cliente aqui, eu sou seu cliente, tudo mais, entrei na reunião. Você vai começar a fazer perguntas. Quais são as perguntas mais tranquilas de serem feitas? Pô, acho que são as perguntas mais abertas, como é que tá o dia a dia ali dele, o que ele tá passando. Acho que essas daí não implicam tantos problemas e em tese, qualquer pessoa pode fazer. Exato. Não sei se é isso. Mas é exatamente isso. É meio que lógico assim mesmo a questão. E é isso. Qual que é o erro da maioria dos vendedores? Fica muito nisso, eu já fiquei muito preso nisso, de ficar mapeando o cenário. Qual que é a sua empresa, o que você vende, o seu produto, o que você faz, o seu ticket, não sei o quê, aí vai mapeando. Dentro do spin selling, né, que a gente vai abordar, são as perguntas de situação. Porque a água quentinha. A água quentinha, a gente está o tempo todo perguntando sobre o que é o cenário daquela operação. Só que aí você passa 10, passa 15, passa 20 minutos e só está mapeando o cenário. Isso não faz a pessoa se mover. Não faz. Para mim, eu estava sendo consultivo. Eu estava sendo um cara, nossa, o consultor de negócios aqui. Mas você via que, tipo, era uma reunião até chata para o cliente. Porque para ele tá... Vamos ser sinceros. Você me responder sobre a sua empresa, o quanto você fatura, o quanto você tem de vendedor e o que está rolando aí, agrega alguma coisa para você? Não agrega nada, você já sabe. São só informações que você vai coletar para usar ali na frente. Você já sabe. Mas para mim,
Para mim não tem nada de pro novo. cliente. Exato. Aí por isso que vira aquela reunião que o cara acabou que tá aqui, ó, no celular. Daí ele para de prestar atenção. Daí ele responde o WhatsApp, ainda mais se for online, né? Se for presencial, até um pouco menos. Então, eu já nem me lembro mais a pergunta específica que você fez, mas o que não pode faltar numa reunião? O que não pode faltar é o diagnóstico. Tipo, um diagnóstico bem feito. E do que ele compõe? Cara, basicamente, você sim saber o cenário, mas você tem um problema muito forte que a consequência dele faça com que a pessoa não se mover, se torne mais caro e se torne pior do que ela está hoje. Essa é a missão aqui e o que não pode faltar dentro desse diagnóstico, tá? Boa, cara. Porque eu acho que o diagnóstico ele é quem vai definir o caminho a ser seguido, né, cara? Então, toda a nossa solução ela vai ser apresentada em cima daquele diagnóstico coletado. E fazer o diagnóstico, acho que, como você bem disse, não é entender o cenário do cara, né? É mostrar para ele o que a falta de tomada de decisão está afetando no negócio dele. Acho que isso é o diagnóstico, né? É isso aí. Cara, fazer ele ver de uma outra forma. Esse é o resumo. Mudar o ponto de vista dele, né? Exato. O que eu vejo a galera errar muito, cara, é fazer perguntas em excesso, achando que está sendo construtivo, mas são perguntas, e aí eu acho que, de novo, dentro dessa jornada que você vai desenhar, vai te ajudar até nisso, de saber, cara, quais são as mínimas perguntas que vão, de fato, me dar informações para eu conseguir mudar o ponto de vista do cara que está do outro lado ali da tela. Porque no fim do dia, né, ele precisa de um fato novo, ele precisa entender que você consegue gerar algo novo para ele. E você só perguntar, simplesmente, a parte do S de situação que a galera mais faz e erra muito de problema, implicação e necessidade, né? Não gera nenhum tipo de valor ali para ele. Bom, Eduardo, cara, beleza, entendi que eu fiz um diagnóstico. Cara, já tenho ali, pelo que eu entendi, e aí me corrija se eu estiver errado, entendi o cenário dele, que é a primeira parte, mas além disso, eu consegui fazer implicações que mostram quanto a falta de decisão está afetando o negócio dele. Qual que é a segunda etapa, cara? O que eu faço depois de eu colher essas informações e mudar o ponto de vista dele? Boa. O jeito que eu gosto de dividir aqui, para quem faz reunião de vendas, tá? Então, às vezes tem gente que vende no WhatsApp e tudo mais, talvez não aplica muito disso que a gente vai falar, tá? Até quem vende presencial também. Só que em formatos um pouco mais curtos, em outros momentos mais longos. Mas de maneira mais geral, tá? Primeiro passo, então, é a gente tá de frente ali com o cliente antes ter pesquisado sobre aquele negócio, não me chega numa reunião sem pesquisar minimamente o site, o Instagram daquela empresa, até daquela pessoa, se você achar informação. Então, traz que você já investiu um tempo ali antes, olhando para aquele negócio, tá? Para não ser mais uma reunião exploratória do zero. Fala que você já entendeu algumas coisas, repete para a pessoa se sentir valorizada em cima daquilo, tá? E é genuíno, né? Não é ficar falando baboseira, não. Depois disso, a gente, que é importantíssimo, tá? Até para a turma não se perder. Fazer um compromisso em agenda, esse aqui é um dos erros também que eu mais vejo, que vira e mexe eu vou me forçando ali a fazer sempre, que é editar a pauta daquela reunião, tá? Tem muita gente que me reclama, Matheus, vendedor, que é assim, eu sinto que eu encho o saco demais perguntando. Primeiro, suas perguntas provavelmente é bem ruim, e segundo, que você não alinha isso. Já teve caso aqui de eu, dentro de uma reunião comercial, o lead falar, beleza, eu quero saber como é que é a sua solução, me mostra a sua solução primeiro e tudo mais. Olha, eu não vendo um negócio genérico, então eu preciso que eu entenda um pouco mais do seu cenário, que pode ser que a partir daqui nem faça sentido a gente evoluir. Então, meu compromisso é entender o seu cenário atual, o que está te engargalando. 2, entender se existem gargalos atuais na sua operação ou se você só está pirando aí sozinho. Se fizer sentido, tanto para eu validar a tua operação e você entender que esse problema é para agora, aí sim a gente avança para uma solução. Então, basicamente, esse é o contexto aqui geral nessa parte de compromisso e agenda. E aí, fechando nessa parte de perguntas, aí sim a gente entra no spin, beleza? Legal, cara, legal. Eu acho que essa parte de compromisso, né, ela precisa estar muito bem alinhada, porque às vezes o cliente ele entra numa reunião achando que só vai ver preço e entregável, né? E o mercado faz isso. E essa é uma grande chance de você começar a se diferenciar já numa reunião, mostrar muito mais valor do que, cara, tá aqui o que eu vou te entregar e isso custa tanto, sabe?
Exato. Só um comentário em cima disso, já teve um caso aqui, foi esse ano ainda. Fiz a reunião e tudo mais, fez bastante sentido, né? Fiz a parte ali de introdução, comentei isso nos combinados, né? Nos 3 combinados que a gente sempre faz. Fizemos situação, problema, implicação, necessidade de solução, estava alinhado, né? A parte ali prévia de quesito de orçamento, né? A necessidade de se mover agora, geramos valor, e aí a gente foi ali para a parte de apresentar a nossa solução. Só que dentro disso, a urgência não era tão alta, né? Ah, não, é algo para o futuro, era para ali 3, 4 meses para frente. E eu descompartilhei a tela, falei assim, olha, é uma reunião online, né, no Google Meet, descompartilhei a tela, falei, ó, deu para entender, a gente consegue sim te ajudar, expliquei mais ou menos os formatos que dariam para ajudar, e não mostrei preço. E aí a pessoa ficou até meio revoltada, assim, não, eu quero a proposta e tudo mais. Não vou te enviar a proposta. E a gente foi bem firme, assim, nesse sentido, de não enviar proposta. E eu não envio proposta. Não envio proposta, sim. Porque senão vira uma panfletagem. Como é que eu vou? Você já pensou? Você é médico e daí você começa a receitar vingança, você começa a receitar a tarja preta para um monte de gente, a torta é direito? Vai dar merda, Mas né? a pessoa pode não comprar o remédio. Pois é o mesmo caso. Como é que eu vou receitar para uma operação que não está no momento, não é urgente? Poxa, nem entendeu a solução. Isso acontece muito também. Às vezes a pessoa não entende a solução ou não faz sentido para ela. Ah, Eduardo, mas eu quero só saber o preço. Poxa, não faz sentido. Porque é mais uma coisa que vai ficar na sua mesa de decisão. Então, o vendedor, às vezes, ele acha que quanto mais proposta ele envia, mais perto de bater a meta ele está. Nem sempre. Dependendo da qualidade da proposta, isso só infla ego e infla pipeline ali, oportunidade. Parece que você está sendo produtivo, mas tá nada. Aí você vê sua taxa de conversão lá embaixo. Aí dá dia 20, 25 do mês, não, esse mês vai bater meta, tô com um monte de proposta, pô, chega dia 30, nada, né? Mais um mês de frustração. Exato. Cara, legal. Então, só para alinhar aqui dentro desses passo a passo, primeiro passo, então, pô, entrou numa reunião, vou fazer um compromisso, mostrar a nossa agenda ali com o cara, certo? Exatamente. Segundo passo, vou fazer um bom diagnóstico, e aí eu já utilizo o SPIN nesse momento, correto? Correto. Antes um pouquinho do compromisso e da agenda, a gente faz uma conexão, um rapport, que não pode ser demorado e não pode ser falar demais. Eu já errei muito também, fazer muito rapport aqui. Né? O amigão. Às vezes a gente não é para ser amigo ali, sabe? Se for, beleza, mas não é para ser amigo, é para quebrar aquele gelo, mas principalmente é o momento de você afastar aquilo de algo estritamente comercial. Mas sim, depois compromisso e agenda, e depois a parte do SPIN, onde a mais importante aqui são os problemas e as consequências, né? O P de problema e o I de implicação. Cara, e onde que você vê que até olhando lá atrás, né, 10 anos atrás, começo da sua jornada aí, onde que você mais errava quando você começou a ler o SPIN, que eu acho que foi ali na mesma época que a gente leu, né? Acho que 2016, 17, talvez, né? E assim como Receita Previsível, né? Que a gente começou a ler muito, muito novo. Cara, o que você via que você errava muito, que hoje você já mudou, principalmente nessa parte de necessidade e principalmente nessa parte de implicação também? Sendo bem sincero, 99% do mercado não entendeu até hoje o Spin Selling. Isso é forte, hein? Não entendeu. Porque o Spin Selling, a galera vai fazer o quê? É situação, problema, implicação, necessidade de solução. E usa ele como framework, né? Um framework, basicamente um guia ali que você vai fazer um roteiro, como se fosse o Bunch, né? De orçamento, autoridade. Esse sim é um framework. O Spin não é framework. Né? SPIN não é framework. SPIN é uma metodologia. A parte principal do livro tem a questão das perguntas, sim, mas todas elas é para um objetivo. Você sabe qual é esse objetivo? Cara, não sei. Provavelmente você que está escutando também não sabe. Olha que legal isso. O objetivo do SPIN é uma forma e uma metodologia para a gente transformar uma necessidade que é implícita numa necessidade explícita. Então, o livro, antes de chegar no SPIN, ele discorre tudo sobre necessidade implícita e a conversão disso em explícita. Então, basicamente, dando um exemplo aqui, tá? Eu tô com um problema no meu time comercial
porque eu acho que o meu time aqui não está com uma boa gestão dos dados, né? Não está com uma boa gestão dos orçamentos que a gente tem. Isso é uma necessidade muito implícita. Dentro do livro, ele faz até um exemplo de máquina. Então, minha máquina, para eu trocar minha máquina num processo fabril, está perdendo orçamentos ali dentro dessa máquina, está sendo tão produtivo, etc. Só que isso é uma necessidade implícita. Não vai fazer o cara se mover agora. A necessidade explícita é, eu estou perdendo 100 mil por mês, se eu continuar nesse cenário, eu não vou conseguir atender os clientes que estão batendo aqui, eu não vou conseguir faturar mais, eu vou perder receita, eu vou piorar o meu cenário. Isso daqui é um terror. Então eu transformo aquilo que é implícito, ou seja, está lá no subconsciente, que é aquilo que eu consigo ver na primeira camada em segunda camada, de que aquilo está me fazendo perder dinheiro. E uma coisa, Matheus, que eu errei lá atrás e que com a experiência a gente vai vendo, se eu te prometer um monte de dinheiro, não vai ser tão forte igual eu te falar que você pode perder bastante dinheiro. Independente do que você venda, perder dinheiro é muito mais forte porque é o que você já tem. Você consegue conceber o fato de eu tirar teu carro, tirar tua casa, tirar o que você tem, seu computador, mas você não consegue conceber o fato de você ter um carro muito, muito melhor, um carro extremamente de luxo, uma casa, parece às vezes inalcançável, beleza, parece um sonho. Mas agora eu te provocar, te tirar o que você tem, não eu, mas o cenário que você tá e te fazer enxergar por esse outro aspecto, é o que mais é relevante dentro de um processo comercial. Então, o spin é só uma metodologia para você fazer a necessidade implícita se tornar explícita. Beleza? Então, esse é o principal erro que 99% das operações comerciais continuam fazendo e acham que estão usando o spin selling. Boa, porque aí acaba que o vendedor, então, ele vai ver as necessidades implícitas e não são essas necessidades que vai fazer o cara tomar a decisão naquele momento, né? É realmente o cara gritar uma dor latente ali dele, ele afirmar isso, né? E falar assim, cara, se eu não resolver isso, eu vou perder o que eu tenho. Até porque o que você tem, você dá muito mais valor do que se esse algo for propriedade sua do que do outro, né? Vou dar um exemplo, um relógio. Pô, esse relógio aqui eu demorei a comprar, não sei o quê, para mim hoje eu não vendo no valor que eu comprei, ele vale mais. Só que o do outro você quer pagar mais barato, né? Porque você já começa a não ver valor, porque não é propriedade sua. Então, basicamente, o spin seria para isso, para fazer necessidades explícitas, gritarem na cara de quem está comprando ali a sua solução, de quem precisa da sua solução, para ele tomar uma decisão de forma mais rápida. Exato. Exato. E aí, até dentro disso, vamos até simular aqui, né? Imagina que você é o cliente aqui, eu sou o comercial, você vende mentoria aí, enfim, pode colocar um ticket de 5 mil, 10 mil, indifere, mas a gente já fez esse primeiro mapeamento ali, vamos simular aqui. Poxa, Matheus, me conta um pouquinho, cara, por que você buscou a gente especificamente agora, né? Pensando que a gente é a Rev mesmo, né? Aceleradora de vendas, etc. Então me conta, Matheus, você como cliente, por que você decidiu buscar a gente especificamente agora? Pô, cara, porque meu canal de indicação já tá dando a secada, eu tô buscando gerar mais demanda ali pro meu time comercial vender mais mentorias. Entendi. É porque o canal de indicação ali... Mas tá vindo no cliente? Cara, vem assim, mas de forma muito imprevisível, né? A gente não consegue ter aquela garantia que vai bater a meta no mês. Entendi. Mas isso, mesmo sendo imprevisível, você tem um canal que, vez sim, vez não, tá te gerando demanda, e é algo que você, poxa, consegue faturar. Essa parte do faturamento seu, você está satisfeito com ele? É algo que te incomoda? É algo que te trava aí? Me conta um pouquinho mais disso. Cara, assim, eu vejo que, tem muito concorrente meu crescendo pra caramba, né? Então, hoje a gente chegou num faturamento até legal, né? É um negócio com margem boa, mas, assim, cara, hoje eu fico incomodado de eu não crescer igual meus concorrentes. Tá, o que te incomoda é não crescer igual os concorrentes. Mas o que você está faturando hoje, você consegue ir bem dentro da empresa? Está conseguindo, enfim, honrar com tudo? Você está num lugar para você suficiente? Não, cara, assim, eu quero mais, né? Dentro desse mercado, a gente tem um potencial de crescimento gigante, então a gente está muito longe do que pode entregar ainda. Entendi. Mais uma coisa assim, cara, por que você decidiu buscar agora e não antes? Há quanto tempo que você está sofrendo mais ou menos com isso aí? Cara, já tem uns
vou te falar que desde o meio do ano passado, cara, a gente Meio tá do ano passado? sofrendo com essas oscilações, Entendi. né? E tem meses muito bons, meses muito ruins. Mas assim, eu vejo que a gente já tentou algumas vezes até gerar demanda, mas não vinha muito qualificada. Entendi. Nesse processo, você já tentou antes? O que que deu errado nessa última experiência, pelo que você tentou, na sua visão? Pô, cara, até gerava leads ali, né? Mas a galera não avançava, sabe? Até chegava numa reunião de vendas ali, mas, pô, parece que os leads eram desqualificados, sabe? A gente não conseguia converter Entendi. muito. Quanto tempo que é seu programa de mentoria? Cara, são 6 meses. 6 meses, tá. E você está sofrendo com isso desde o meio do ano passado. Então, Isso. mais ou menos ali 1 ano, né? Que você está sofrendo com isso. Mais ou Você menos. decidiu se movimentar até agora, né? Como é imprevisível, só que é previsível terminar o projeto, né? Então, tem cliente seu saindo agora, que entrou ano passado, mas não entra na mesma proporção. É isso mesmo? Total, total. Agora Entendi. eu vou perder uma receita legal, né? Nesse ciclo de segundo semestre. E assim, cara, eu preciso gerar mais vendas, sabe? Senão eu vou ter que começar a demitir Ah, gente aqui por não ter essa recorrência, entendi. né? O que que de ruim acontece, então? Você me falou de demitir gente, você não vai conseguir trazer mais clientes, etc. Você tem outra fonte de renda, assim, outra fonte de receita? Como é que tá isso hoje? Não, cara, assim, hoje é 100% a mentoria, né? Já tem quase 2 anos aí que a gente está com mentoria e vem dando certo, né? Mas poder demitir gente também, eu vou ter que voltar ali para aquele operacional que eu não quero. Entendi. É algo que você se visualiza voltando ali para aquele estágio, né, de início de empresa, aquela correria, né? Você tem saúde para Cara, isso ainda? hoje não, né? Porque eu vejo a importância de eu estar no estratégico ali. Entendi. Cara, sendo bem sincero aqui, transparente, quanto de 0 a 10 isso é urgente para você resolver, tá? Esse problema. Por quê que eu te pergunto isso? Porque tem gente que vê que tem um problema, mas, pô, tem uma reforma do escritório para fazer, tem que dar as mentorias, né? Dar as aulas. Enfim, às vezes pode ser uma urgência, mas não é o ápice, né? Tem gente não, que entende já a importância disso daqui, a construção, e entende que o que gera caixa para dentro da empresa é vendas. Para você, Matheus, de 0 a 10, quanto que é urgente para você resolver isso agora? Cara, acho que é um 8, 9, né? Porque assim, vai acabar esse ciclo agora, eu não vou ter mais recorrência, eu preciso fazer novas vendas, né? Por que que não é um 10? Assim, cara, eu acho que hoje chega uma indicação ou outra, né? Mas é muito urgente, não deixa de ser urgente. Mas a gente tem outras fontes ali de captação de leads, sabe? Que é essa indicação que mesmo de forma imprevisível, né? A gente ainda tem uma outra. Entendi. Tem alguma coisa dentro do seu negócio hoje que é mais urgente do que você faturar mais? Gerar mais caixa? Cara, não. Entendi. Você entende que é importante ter um canal que gera demanda, que você consiga ter previsibilidade, para você não ficar dependendo de indicação, de lead que sai, às vezes seu caixa diminuir por conta de não renovações? Com certeza. Entendi. E você acredita que do jeito que tá, do jeito que, né, as coisas estão, isso vai piorar sozinho ou vai melhorar? Não, cara, assim, continuar do jeito que tá, né? Vão sair clientes, eles vão parar de indicar, né? Porque eles já não vão estar na base mais. Vai piorar. Entendi. Então você entende que isso se aproxima mais de um 10 do que de um 9? De fato, cara, eu acho que realmente isso é o mais urgente aqui para minha empresa hoje. Pô, então saindo da simulação, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui é aprofundando no problema. Então pega o problema, vai na implicação, bate, qual que é a urgência? Qual que é o grande erro, cara, que eu mesmo muitas vezes cometo até hoje? A gente se empolga ao pegar o primeiro problema que aparece. Então, indicação. Aí eu quero te dar uma aula do porquê a indicação não é escalável, lá, 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 lá. Só que você não vê isso, você não sente isso. O que você sente é ego e status e caixa. Você só sente isso. Principalmente status, né? Qualquer produto no mundo, em algum sentido, ele vai tocar status das pessoas. Seja por dinheiro, seja por estética, seja por bem-estar, né? Então,
esse processo da pessoa chegar na conclusão é algo que é muito importante no processo comercial, senão fica só você passando, e às vezes a pessoa tá meio distraída, beleza, o cara tá falando lá, no teórico, né? Então, isso faz com que a reunião de vendas, às vezes, seja um pouco até confrontativa, né? Tem um livro também, Challenger Sale, né? Que é a venda desafiadora, que às vezes você vai usando esse mecanismo de desafiar, né, o seu cliente no bom sentido, mas para provocá-lo do status quo, né? Então, basicamente, dentro desse processo, o que a gente faz é pega um problema, implica nele, aprofunda nele, para você, através de perguntas, tirar a necessidade implícita de, só tem um canal de indicação, eu quero ver outros. Para uma necessidade explícita, vou ter que demitir pessoas, não vou conseguir escalar meu negócio de mentoria, vou ter que voltar para onde eu estava, vou ter que abandonar o escritório que eu estou, eu não quero isso. Então, em nenhum momento aqui eu te vendi um futuro em que você vai ter um monte de cliente viajando para Maldivas e etc, sabe? Legal, cara. Eu acho que, assim, o principal disso é fazer a pessoa que está do outro lado da tela ali afirmar, né, que ela realmente precisa, que é uma necessidade dela, que você pode ir no mais racional possível. Se não atingir o emocional da pessoa de que ela precisa se transformar ali, de nada adianta você avançar, né? E é por isso que, a gente não avança em algumas vendas, como você bem disse ali no começo desse papo aqui, né, cara? E, Exato. Dudu, beleza, fiz esse diagnóstico, consegui implicar, mostrar, deixar mais explícitos todas as consequências que essa pessoa vai ter de não tomar decisão, a mudança de vida do lado negativo, né, de dor que ela vai ter. Cara, esse é o momento de eu fazer minha apresentação agora, mostrar minha solução? Boa, depois que você diagnosticou, que você fez todo esse processo, né? A gente precisa, de fato, entender que é urgente, né? E alinhar pelo menos uma perspectiva ali de que aquilo vai ficar pior do jeito que tá. Mais ou menos é isso, né? Depois, ainda assim, a gente não vai de cara para a solução, vai ali para um aumento de nível de consciência. Então, na prática mesmo, o que a gente gosta de fazer é como se fosse um diagnóstico de um médico mesmo. Tem a triagem lá que você faz no primeiro processo, o médico vai te perguntando um monte de coisa e anotando, e depois ele te fala, cara, você está com uma dor na coluna aqui, assim, assim, a resolução normalmente é assim, assim, assim. Então, isso é o diagnóstico conversado mesmo, né? E apresentado para o cliente. Então, antes de apresentar a solução, é mostrar o cenário, mostrar o quanto que ele está deixando de dinheiro na mesa e você aumentar o nível de consciência dele, pegando as confirmações. Aí sim é o momento de eu mostrar a minha solução, antes de mostrar de fato o preço, tá? Então, é mais ou menos por esse caminho, cara. Legal, cara, legal. Mostrei minha solução, e aí eu já sei para onde a gente vai caminhar, né? Mas eu acho que o que mudou a minha perspectiva de vendas é uma coisa que eu queria que você comentasse, cara, que antes eu achava que dentro desse processo de vendas, depois de eu ter diagnosticado bem, depois de eu ter dado um diagnóstico mais preciso ainda no sentido de mostrar o cenário desse cara, então ganhei ele emocionalmente, vou provar racionalmente por A mais B que vai dar ruim, né, a operação dele. Aí depois eu apresentava minha solução, quão foda eu sou, e aí, pum, slide de preço, né? E aí eu aprendi uma coisa com você, que foi, cara, você nunca mostra o preço antes da pessoa estar comprada com a sua solução. Né? Eu queria que você explicasse, falasse um pouquinho disso para a galera. Boa. O que acontece? Quando a gente vai mostrar a nossa solução, tem um monte de objeções que existem na mesa que a gente precisa ir quebrando elas. Ao longo do processo comercial inteiro, a melhor forma de você fazer uma reunião de vendas, né, é você primeiro pensar nas objeções mais comuns que existem nas suas reuniões e moldá-la para quebrar essas objeções ao longo dela. Ao longo dessa reunião de vendas, né? Então, depois que a gente fez todo esse processo, a gente vai para a apresentação comercial, enfim, falar ali da nossa solução. Primeira coisa que a gente tem que fazer, até aqui você já comprovou ali o seu valor enquanto consultor, né, comercial. Então, o seu poderio ali em termos de negócio, daquilo que você vai resolver para a pessoa, e mostrou que existe um caminho e o que está muito ruim. Então, ela já está confiando mais em você. Daí você vai ter que vender a empresa, né? Então, o segundo passo é vender a empresa. O que é vender a empresa? É basicamente vender a autoridade e credibilidade. Como é que você pode fazer isso?
a história de como que foi fundada a empresa e como que ela chegou aqui, mesmo que não seja sua, né? Se seja um consultor comercial, toda empresa tem uma história, mesmo que seja nova. Então, como que você está aqui? Compartilhar também marcos de autoridade, né? Então, você ter prova de resultado, coisas do gênero, né? Depois, você vai vender, depois da empresa, os resultados que vocês já tiveram. Se não tiver resultado, Eduardo, resultados passados. Se não tiver, puxa, aí você vai colocar a tese que vocês têm de negócio, né? Depois você vai vender o método, que é um mecanismo único de fato, né, ou a promessa, enfim, etc., que é aquilo que ainda não é o produto, não é a solução, mas qual que é o método que lá na frente vai embalar. A primeira parte aqui que eu vendi a empresa, você precisa perguntar, Matheus, você como mentor, cara, você acredita que uma empresa com essa autoridade, essa credibilidade, é o que vai fazer você mudar esse cenário hoje, ou para você não importa a credibilidade, não importa o tempo que essa empresa tem, a experiência que ela tem no mercado? Mais ou menos ele Você vai te precisa ir falar. fazendo algumas confirmações mentais, Alinhando. né, com ele. Exato. Para ele afirmar que ele viu credibilidade e autoridade na sua empresa. Que existem objeções de medo, de insegurança, que a pessoa não racionaliza, que é muito nisso. Esses caras vão me roubar, alguma coisa assim, não vai dar certo. Legal. Depois você vai vender o método antes da solução, que é qual que é a estrutura que você tem enquanto empresa, enquanto solução, que vai moldar a sua solução. Então, o passo a passo, o pilar do método, quais são as etapas que você tem dentro do seu método, o mecanismo único que tem em qualquer solução de vocês. Depois, sim, você vai vender o produto, só que só depois de confirmar. Matheus, esse método aqui é algo que você realmente acredita, você vê que faz sentido, você visualiza você utilizando ele dentro da sua operação, você visualiza que é isso que faltava na sua última experiência para dar certo esse projeto? Não, Eduardo, não entendo. Boa. Beleza, aí a gente vai para produto. Eu acho que aqui, cara, é uma coisa para a galera pegar, porque lá atrás a gente pintou o cenário de fuga da dor, né? Que você veio fazer o diagnóstico e falou assim, cara, você quer perder seu escritório, você quer, voltar para o operacional ali, e agora a gente está buscando um cenário de busca do sonho, né? A gente está indo para um caminho de pintar o cenário ideal para o cara ali, depois que a gente mostrou o nosso produto, o nosso serviço. Seria isso? Exatamente, matou a pau. Boa, cara, boa. Beleza. Esse cara, então, acreditou no método, vou apresentar meu produto. Cara, eu acho que a gente está até caminhando aqui para o final, né? Mas o que você vê que a galera mais erra na hora de mostrar preço, cara? Caramba, tem muita coisa. O erro na parte do preço é não ter alinhado muita coisa antes, então, principalmente essa urgência, né? Se você errou ali no diagnóstico, por isso que eu falei que é o principal erro, vai lascar tudo ali para frente. Então, não tem como, às vezes, você conseguir recuperar alguma coisa que você passou até alguém que não deveria passar, enfim. Você não foi capaz de transformar o implícito em explícito. Tem isso, tá? Porque senão muita gente descarta o lead, pelo que eu expliquei aqui. Não, ele não tem urgência, mas você também não fez o cara ter, como é que ele vai ter sozinho? Tá, Por isso que ele tá falando que você... Né? Ué. Clássico do CRM, lead oportunidade fora do momento de compra. Exato, tô até arrependido do que eu falei. Mas dentro desse contexto, o que a galera mais erra na hora do preço é não ancorar, tá? Então, o que acontece? As pessoas têm uma consciência sobre tudo. Caro e barato depende do ponto de vista. Nem muito sobre o seu bolso, às vezes. É a referência. É caro você ter um objeto, uma joia de 1 milhão? O que tem ela de especial? É diamante, XPTO, etc e tudo mais? É caro você ter um relógio de 200 mil? É um Rolex. É caro. Um Patek, 700, 800, 1 milhão. Entendeu? É relógio. Tem gente que não gosta e acha muito caro. Tem gente que é fã e, poxa, vai pagar. Então tem tudo a ancoragem. Qual que é o problema? Rolex, para quem conhece, AP, né? Marca de luxo, é conhecido. Então a pessoa já tem um senso, né? Já não vai procurar ali se ela não tem aquele budget, né? Aquele orçamento num relógio para isso. Vai procurar um Casio, alguma coisa assim. Um Seiko, né? Um tagzinho e etc. Agora, dentro das soluções que a gente vende, né? No mercado no geral, principalmente você tem uma solução para outras empresas, ou mesmo solução de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais de ticket por venda, mesmo que pareça ser de um consciente coletivo alto, não é. Então, se você vende serviço, se você vende produto e etc., você precisa
ancorar as pessoas sobre o quanto que aquilo custa, porque as pessoas não têm noção. Quanto que isso é no mercado lá fora, quanto que isso é aqui no mercado na média, qual que é o problema dessas outras soluções, quanto que se cobre, qual que é o erro, por que é um custo, às vezes, o barato que sai caro. Então, toda essa é a fase de ancoragem, para depois a gente aí sim ir para a nossa precificação daquilo que a gente tem, fazendo sempre a dinâmica de o que a pessoa tem de resultado com aquilo que você está implementando e o quanto que ela vai pagar, de tal modo que o que ela vai pagar seja uma fração daquilo que ela vai receber. O famoso ROI, né? A pessoa tem que ver Famoso ROI. claramente que o que ela tá recebendo ali é muito inferior ao que ela vai ganhar futuramente, né, com aquela solução. Então, ela está pagando um preço para um valor recebido que é maior, e aí ela começa a ver valor. Cara, e aí é nesse momento que eu vejo que começa muito, não a habilidade, mas a técnica do vendedor, principalmente na parte de quebra de objeções, né? Porque geralmente quando você mostra o preço, mesmo que ancorado, né, o cara, pô, nesse momento, o que ele quer fazer? Quer fugir. O que ele tá vendo? Alguém quer pegar meu cartão de crédito aqui, cara, e eu ainda não confio. Pô, tô uma hora aqui com o Eduardo, mas não sei, cara, ele ninguém me indicou ele, vindo uma campanha de tráfego, não sei se ele realmente vai me entregar tudo isso que ele tá prometendo, porque outras pessoas não me entregaram. Cara, o que você vê que a galera mais erra nesse momento, depois que apresentou o preço, em quebrar a objeção? E aí eu queria muito que você falasse sobre antecipação de objeção também nesse momento. Boa, esse foi no ponto para ela aparecer que antecipar, né? Então, por isso que a gente faz nesse processo, porque, eu não confio e etc. Mas, poxa, ali atrás você falou que confiava, você viu a experiência, viu de onde a gente veio, você viu que tem bastante cliente aqui, você pode ter contato com o outro ali para você conseguir abordar e perguntar, né? Minimamente você vê que tem, por isso que é importante, às vezes, você ter Instagram, você ter um monte de coisa publicada, etc., para ver que é real, não é nada, né, das pessoas ali reclamando. Então, esse é um princípio de autoridade e credibilidade, que é mais no subconsciente ali, que as pessoas até às vezes não vão falar 100%, mas pode ser isso, tá? Então, nesse momento, na quebra de objeção, é literalmente você aprender a escutar e perguntar. É só isso. É só isso. Independente de qual seja a objeção, tem momentos que depende muito ali do lead, né? E cada conversa comercial é uma, só que o tempo todo ele vai estar nessa fuga. E você pode abordar isso que é legal. Se você faz uma reunião de vendas, um produto de ticket maior, você pode colocar isso na mesa. Então, se você está sentindo que a pessoa gostou do produto, o preço encaixou, o investimento é aquilo que ela queria mesmo, você já fez os pactos, ela já te falou que tem credibilidade, tem autoridade, ela já falou que precisa para agora, que do cenário que ela está é ruim, ela já entendeu que a sua solução... Você já tem case, você já mostrou que a sua solução realmente resolve aquilo, ela falou que resolve 100%. O que falta? Então, essa incompreensão... Né, da pessoa tomar a decisão. Exato. Essa incompreensão é o que precisa colocar na mesa. Matheus, o que você está inseguro? Me conta. Me abre o jogo, cara. Me abre o jogo. Porque aí começa literalmente a barganha, né? Começa a negociação. Porque, exatamente. Poxa, eu vejo algumas etapas, né? Que é primeiro o diagnóstico, depois a venda e depois a negociação. Porque aí você começa a fazer trocas e concessões que vão garantir a segurança do outro lado ali também, né? Mas qual que é um ponto importante, tá? Normalmente o clima da reunião comercial vai pesar mais na hora do preço. Uhum. Então, é algo que eu venho me forçando a fazer bastante, tá? Então, não vou falar que é algo que tá 100% límpido, não. Só que é colocar mais pressão no diagnóstico, em termos de calor ali do momento, em termos de até conflito, assim, né? De desafio ao cliente no diagnóstico do que no fechamento. Normalmente, toda reunião de vendas é o contrário. Você começa muito leve, aí na parte do fechamento é toda a atenção. Você, enquanto vendedor, você fica tenso para passar o preço, porque você já lembra de todos os traumas que você teve para trás e tudo mais, né? De pessoas que pegaram o orçamento e fugiram, a pessoa não quer, só quer sair dali, né? Ela só quer ver o preço. É impressionante como é só, às vezes, um fato de matar uma curiosidade. Mas, cara, se a pessoa não tem urgência, não tem por que mostrar preço. Então, tenha toda essa parte de tensão comercial mais para o início dela, de provocar mesmo. Ô Matheus, dentro da sua mentoria de 5, 10 mil reais aí, você me falou de 6 meses de projeto, por que eu devo te avançar aqui? Por que eu devo te mostrar a minha solução? Por que você seria um bom cliente para nós? Porque a gente tem outros clientes aqui.
o que faz com que o que a gente execute para você, você ache que pode ser bom para nós também? Porque daí você até sai daquela cadeira de vendedor que está tentando empurrar e faz com que o cliente também se coloque ao lado do seu produto. Não estou falando que é fácil fazer isso, mas são aspectos de confronto no... Confronto é uma palavra muito ruim de usar, tá? Mas tensão comercial, vamos usar uma palavrinha melhor. Mas que você jogar ali mais para o início da reunião, você vai ver que a pessoa se motiva mais, ela engaja mais, ela fica mais alerta. E o fechamento já é mais leve, né? Então, ainda assim, a pessoa vai tentar escorregar, vai querer sair, enfim, vai ter toda essa questão, né? Cara, que legal, que legal. E eu acho que principalmente para quem vende serviço também, né? É importante isso, porque não é simplesmente a pessoa comprar e receber. Quem vende serviço depende da empresa, depende de pessoas ali dentro, depende do compromisso dessa empresa. Exato. Então, nesse momento faz muito sentido o cliente também ser parte, né, dentro desse processo. Assim, não, pô, vou contratar a Rev aí e se der resultado, boa minha contratação, se não der resultado também, eu demito, contrato um outro pessoal, sabe? Não é assim. E a empresa é sua, entendeu? Exato. Você que vai sair perdendo. Exatamente, faz o menor sentido. cara. Exatamente. Edu, acho que, cara, pô, obviamente, né, aí tem a parte de preço, e aí até pra gente caminhar para o final, vão ter as pessoas que vão dizer sim na reunião, vão ter as pessoas que vão dizer não, e aí é o processo de follow-up, mas que eu acho que cabe um outro papo nosso, senão a gente vai estender aqui mais 1 hora, né, cara? Mas, pô, de antemão, eu já peguei muitas coisas aqui, eu acho que o passo a passo para uma reunião comercial que vai fazer um time começar a vender produtos mais caros é literalmente essa. E aí é óbvio, de novo, você ter um processo bem desenhado, é você conseguir fazer compromissos, fazer a dor latente do cara aparecer, ancorar preço, né, e começar um processo de negociação ali, de ganha-ganha, bom para os dois lados. Cara, mas você vê mais algum ponto? Não, eu quero fazer vou testar o poder da internet. De alguma forma, esse episódio pode chegar até alguém. E até essa minutagem, né? 46 minutos ali, etc. Do que a gente está gravando aqui. Poxa, vamos ver quem chega até aqui, né? Porque às vezes tem muita informação, falta execução. Então eu quero dar um presente para quem chegou até aqui. Olha só, se você chegou até aqui, eu vou até pedir para você ir aqui, provavelmente do YouTube, não sei qual canal você tiver, mas de qualquer maneira, no link da descrição aqui no YouTube, a gente vai colocar um Instagram do Matheus e da nossa empresa. E aí você pede lá, eu quero o passo a passo comercial. E eu vou te mandar, eu mesmo, vou pegar e vou mandar um passo a passo que a gente tem de roteiro de reunião comercial. Então, é um presente que eu não vou colocar na legenda ali de maneira explícita, vou só colocar o arroba, e aí a gente consegue ver, vai que daqui a alguns anos as pessoas veem isso daqui, e manda DM ali para você, enfim, pedindo esse passo a passo, a gente envia de maneira manual mesmo, justamente para gerar o máximo de valor para os campeões que ficaram aqui até agora, para conseguir implementar de maneira mais, né, mais fácil, mais rápida. Tá aí, cara, muito bom. Então, já vai na descrição, chama a gente ali na DM, seja no nosso Instagram, seja no meu. E, bom, Edu, cara, foi muita geração de valor hoje. Queria te agradecer pelo papo. Eu acho que a gente conseguiu trazer pontos muito importantes para gestores, vendedores começarem a mudar a visão sobre uma reunião comercial produtiva, né, sair daquele marasmo de começar a culpar o terceiro, começar a culpar o lead ou o produto da empresa, vai muito mais além disso. Então, cara, queria te agradecer pelo tempo, pelo conhecimento e logo mais a gente vai trazer novos episódios com outras pessoas também. Então, queria convidar todo mundo que assistiu até aqui para se inscrever no nosso canal. Obrigado, Edu. Tamo junto, viu, cara? Valeu!